E aí, tudo bem? Você sabe identificar uma equação do segundo grau? Então não saia daí que depois da vinheta a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. É isso aí, galera. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, equações do segundo grau. A gente está iniciando aqui uma playlist nova, né, sobre equações de segundo grau. E nesse primeiro vídeo, o que é que nós vamos fazer? É somente alguns conceitos iniciais, certo? É o conceito dos coeficientes, dos tipos de equação, certo? Para a gente identificar isso tudo direitinho para depois dar continuidade no estudo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai conhecer de equação do segundo grau é o seguinte, né? É a sua forma geral. Né? O que é a forma geral? É como escreve ela na sua forma geral. Então, por que essa equação é chamada equação de segundo grau? Não é isso? Esse tipo de equação de segundo grau, ele tem como maior expoente da incógnita, né, o 2. Por isso é de segundo grau, certo? É diferente da equação de primeiro grau, por exemplo, né, que é a forma geral, ax mais b igual a zero, por exemplo. Né? Aqui, nesse caso aqui, é uma de primeiro grau, porque o maior expoente da incógnita x aqui é o 1, tranquilo? Mas a gente vai se dedicar a essas de segundo grau aqui, beleza? Então, vamos lá. Na nossa forma geral, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que A, B e C são os coeficientes, ou seja, no lugar desse A, B e C vão vir números, certo? A equação é formada por números, ok? Então, a gente tem que esse A, esse B e esse C são números que pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, podem ser quaisquer números reais, com a seguinte observação, esse A ele tem que ser diferente de zero, certo? O A não pode ser zero, porque se o A, por exemplo, for zero, esse termo aqui zera e fica somente isso daqui, ó, passando a ser uma equação de primeiro grau, certo? Então, por isso, ele não pode ser zero, esse A, ok? E aí, tranquilo. Quando a gente pegar a equação, a gente vai identificar coeficientes, né? E a gente vai prestar atenção no seguinte, o A é sempre o coeficiente que está junto do x ao quadrado, certo? O B é sempre o coeficiente que está junto do x e o C é o coeficiente que não tem x, digamos assim, né? Entre aspas, né? Não tem x, ou seja, ele é conhecido como termo independente. Certo? Por quê? Porque ele não depende da incógnita x, nesse caso aqui, da variável x. Ok? Então, a equação estando na sua forma geral, a gente tem sempre esses coeficientes aqui. O A, coeficiente de x ao quadrado. O B é o coeficiente de x, certo? E o C é o termo independente, o termo que não tem x. Tranquilo? Então, por exemplo, pegando essa equação aqui, eu quero que a gente identifique os coeficientes. Quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Dessa equação aqui, ó. O A não é sempre quem está junto do x ao quadrado, se a gente comparar com a forma geral aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, comparando isso daqui com isso, o A é sempre o número que está junto do x ao quadrado, ó. Beleza? Então, quem é aqui? O 3. O B é sempre o número que está junto do x, não é isso? Então, quem é nesse caso aqui, ó? Menos 2. Beleza? E o C é aquele número que está sem x, né? O termo independente. Então, quem é aqui no caso? Ó, o 5, certo? Então, só cuidado quando vai pegar esses coeficientes aqui para levar o sinal do número junto com ele aqui, que é o caso do menos 2, né? Ah, mas o mais 5 você não levou o mais, porque o mais ele é opcional. Escrever ele ou não escrever, beleza? Nesse outro exemplo aqui, o que nós temos? Ó? Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem o seguinte, ó. A equação em si, ela não está na sua forma geral, certo? Ela não está na forma geral aqui. Por quê? Perceba que tem x² aparecendo duas vezes, né? Depois do sinal de igual não tem zero, não é isso? Então, o que a gente faz? A gente escreve ela dessa maneira aqui, ó, que a gente tem aqui nesse primeiro exemplo, certo? A gente escreve ela nessa forma aqui. Como é que faz para ela ficar na sua forma geral? Então, primeiro, depois do sinal de igual tem que ser zero, não é isso? Eu vou trazer todos os termos que estão depois do sinal de igual para antes do sinal de igual, certo? E aí vale aquela regrinha que se o termo ele troca de um membro para o outro da equação, eu tenho que trocar o sinal dele, não é isso? A operação dele, tenho que usar a operação inversa, né? Então vamos lá. Antes do sinal de igual, a gente já tem, ó, 5x² menos 2x. Esses eu não mexo, não troco de sinal. Agora,
Esse x aqui que está positivo vai vir para antes do sinal de igual, né? Como ele está positivo, vai passar a ser negativo, então menos x. Esse mais x ao quadrado também está depois, vai passar a ser antes. Como ele está positivo, passa negativo, não é isso? Então menos x quadrado. E o menos 10 que está negativo vai passar para antes, vai passar a ser positivo. Mais 10 igual a quem? Como eu tirei todo mundo depois do sinal de igual a zero. Beleza? Agora eu vou pegar os termos semelhantes. O que é termo semelhante? Quem tem x com quem tem x, né? Quem tem x quadrado com quem tem x quadrado, né? E quem está sozinho aqui, né? Digamos assim, sozinho entre aspas, não é isso? O termo independente, quem está sozinho com quem está sozinho. No caso aqui, a gente só vai ter o 10, não vai ter o que fazer com ele. Mas esses que têm termo independente, por exemplo, eu preciso efetuar ainda, né? Reduzir esses termos semelhantes, que é o caso desse aqui, ó. 5x² menos x². Sobra o quê? 4x². Beleza? Agora eu vou pegar esses dois aqui, ó. Menos 2x menos x. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Menos 2, né? Menos 1 que tem aqui, quando não aparece o coeficiente aqui é porque é 1, certo? Então, menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, menos 3x. O mais 10 só tem ele, eu só repito. Tudo isso igual a zero. Tranquilo, né? Agora sim, eu posso fazer o A é 4, o B é menos 3 e o C é 10, certo? Então, se essa equação ela não tiver na sua forma reduzida, né, que a gente chama, ou forma geral, a gente não consegue determinar esses coeficientes. A gente tem que escrever ela dessa maneira para só depois determinar os coeficientes. Tranquilo? Agora, dependendo desses valores, desses coeficientes, a gente pode classificar uma equação do segundo grau em completa ou incompleta, certo? Quando é que ela é uma equação completa? Quando todos os seus coeficientes são diferentes de zero, beleza? Então, por exemplo, eu tenho que o A é diferente de zero, isso já é por regra geral, não é? Eu tenho que o B é diferente de zero e eu tenho que o C também é diferente de zero. Tranquilo? Então, aí eu vou ter uma equação chamada de equação completa. Então, por exemplo, 3x² menos 2x mais 1 igual a zero. Então, perceba que isso daqui é uma equação completa. A gente tem valor diferente de zero para os três coeficientes, certo? Quando é que uma equação é incompleta? Quando a gente tem o B igual a zero, né? Ou o C é igual a zero, ou ainda o B e o C ambos são iguais a zero. Né? Então, a gente pode ter três casos aqui. Se o B for igual a zero, né? Se o C for igual a zero, ou se os dois forem igual a zero. Só quem não pode ser zero é o A, é o coeficiente A. Tranquilo? Então, aí, nesse caso de incompletas, a gente vai gerar três tipos de equações aqui. Ó. A gente vai ter três tipos de equações aqui. Dependendo de quem seja zero aqui, a gente tem três tipos de equações. Vamos ver esses três tipos? Então, por exemplo, o nosso primeiro tipo, né, vamos numerar eles assim, não é obrigatório ser nessa sequência, mas só porque eu coloquei aqui, nosso primeiro tipo aqui. Ó. O primeiro tipo é esse daqui. Nesse caso, eu tenho que o A não. O B é igual ao C e todos os dois é igual a zero. Não é isso? Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, 3x² igual a zero. Né? Quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente A? É 3. Quem é o coeficiente B? É 0. Quem é o coeficiente C? Também é 0. Certo? Então, esse tipo de equação aqui é o mais simples de todo. É quando o B e o C são 0. Beleza? Quando eles são 0, ele não aparece na equação. Não precisa escrever, né? Fica dessa maneira aqui. 3x² ou menos 5x², né? Igual a 0. Beleza? O nosso segundo tipo, né? É esse tipo aqui, ó. ax² mais bx, né? É igual a 0. Nesse caso aqui, eu tenho que o C da equação ele é igual a 0. Certo? Eu tenho que o C é igual a 0. Então, por exemplo, menos 5x² mais 3x. Tudo isso igual a 0. Então, por exemplo, eu tenho o A, que é menos 5. Né? Eu tenho o B, que é 3. E o C dessa equação aqui, ó, ele é 0. Certo? Então, por isso ele não aparece. Vamos pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, x² menos x igual a 0. Bem simples aqui. Ó. Eu tenho o A. Ah, mas o A não aparece em número aqui. Quando não aparece é porque o coeficiente é 1. Certo? Eu tenho o B.
No caso aqui, o B é menos 1, ó, como não aparece, né? E o C aqui, ele é igual a 0, tranquilo? E a gente pode ter ainda um terceiro caso, que é quando o coeficiente B é igual a 0, quando o coeficiente B é nulo, certo? Então, a gente fica com esse tipo de equação aqui. Por exemplo, 2x² mais 1 igual a 0. Né? Então, esse aqui, ó, eu tenho o coeficiente A, que é 2. O coeficiente B, nesse caso, é 0, certo? E o coeficiente C vai ser 1, ok? Se eu pegar aqui menos 3x² mais 9, sei lá. Isso aqui igual a 0, né? Então, eu tenho o A, é menos 3, certo? Eu tenho que o B é 0 e eu tenho que o C aqui é 9. Tranquilo? Então, as equações incompletas, elas podem aparecer desses três tipos aqui, certo? Ele pode ser desses três tipos, beleza? Então, como é que eu sei que ela é completa ou incompleta? Eu identifico os coeficientes, né? Se algum dos coeficientes for igual a 0, eu já sei que ela é uma equação incompleta, certo? Aí falta só verificar qual tipo é, né? Qual dos três tipos é, tranquilo? Então, ó, qualquer dúvida aí pode deixar aí nos comentários, né, que eu vou responder vocês, certo? Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.